E aí, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos em Cristo, guerreiros que estão aí batalhando dia após dia, e graças a Deus nós vencemos mais uma semana, não é? Mais uma semana de batalha que nós estamos aqui. Obrigado pela tua presença, você que está conectado com a gente, participando desse culto. É um culto simples, mas é de todo o coração, que você possa estar envolvido com a gente nessa missão de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor e levar a palavra dele também para as pessoas. Então seja muito bem-vindo, continue com a gente conectado, que vai ser muito bom. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse dia, nesse momento, tá bom? Eu, quando eu era adolescente, jovem em São Paulo, eu sou jovem adolescente aqui em Londrina, mas quando eu era jovem em São Paulo, a gente fazia uma coisa, a gente reunia uma galera, os jovens da igreja, e a gente então nas casas, as pessoas na rua entregando folheto, convidando as pessoas para ir para a igreja, a gente ia na porta do metrô convidando, e isso fazia realmente, dava efeito, as pessoas começavam a chegar na igreja, e então a gente recebia as pessoas com amor, com carinho. Sempre deu resultado, e muita gente ainda usa esse tipo de artifício para convidar as pessoas. Porém, nós, nessa geração, nós temos algo ainda que é mais prático de fazer, que você pode pegar o link deste culto e você então divulgar no grupo da família, dos amigos. Sabe aquela pessoa que você trabalha, que você fica assim, como eu queria que ela fosse na igreja comigo, ela precisa viver aquilo que eu vivo. Olha aí, não é fácil você pegar lá com um simples toque e compartilhar o link do culto para as pessoas, de você colocar em grupos. Pensa só, às vezes você vai lá de uma forma simples, fácil, prática, e a pessoa está lá sofrendo algum problema, precisando receber alguma palavra de motivação, de incentivo, de alegria, de salvação. Aquele link chega para ela através de você, e aquela pessoa tem uma vida transformada, talvez um encontro com Cristo, uma palavra que alimenta, e você foi usado por Deus para isso. Não é bom demais? Então faça isso agora. Pega o link dessa transmissão, desse culto e compartilhe. Mas também tem uma outra forma de você ajudar. Às vezes você vê alguns vídeos no YouTube e as pessoas falam assim, deixa seu like, dê o joinha, e você pensa assim, tá bom, vou deixar o like, ou então não sei. Por quê? Qual que é a diferença disso? Além das pessoas que estão por trás da produção de um vídeo, de uma transmissão, é legal saber que você gostou, que você está curtindo, que aquilo foi relevante para você. Mas também, no nosso caso, que a nossa plataforma aqui de transmissão é o YouTube, ele vai ver que você está dizendo assim, YouTube, isso aqui é relevante. O conteúdo daquilo que eu estou vendo faz diferença. Então eles vão vendo e falam assim, esse vídeo é legal. Então o próprio YouTube começa a divulgar isso para nós. Então, às vezes, uma pessoa que está lá em outro estado, às vezes em outro país, por causa do seu like, o YouTube vai lá e compartilha ou indica esse nosso vídeo para uma pessoa, e essa pessoa pode ser alcançada. Sabe por quê? Porque você pegou o teu celular, o teu computador, o teu tablet e clicou no joinha. Eu vi antes de vir para cá que tem aí média de 30, 35 curtidas os vídeos da capela. É pouco, não é? Vamos dobrar esse número hoje? Vamos chegar no mínimo 70? Para o próximo culto a gente dobrar também? Então você está engajado com a gente, compartilhando, colocando like, e a gente vai ver a produção ficando cada vez melhor, as pessoas visualizando, as pessoas tendo um encontro com Cristo, se motivando, se alegrando, tudo por causa do nosso empenho. Vamos fazer isso? Então eu queria ver esse like subindo aí, e você está ajudando Jesus a ser famoso, e também essa palavra chegar a centenas de pessoas, e quem sabe milhares de pessoas. Contamos com você. Um bom culto, Deus te abençoe, esteja conosco conectado até o final do culto, tá bom? Um abraço. Isso aí. Vamos cantar? Vamos lá, né? Eba, eu e a Gabi hoje aqui. Saudade de você. Saudade. Não pode nem abraçar, né, gente? Mas não pode. Abraçamos no espírito. Cotovelinho. Vamos lá, gente. Canta com a gente aí de casa, hein? Isso mesmo. Vamos cantar a grandeza de Deus. Ele continua no controle de tudo. Creia nisso. Antes de criar o mundo, anjos e estrelas já cantavam ao Senhor, cantavam ao Senhor. E olhando para a história, o teu povo assim cantava ao teu grande amor, ao teu grande amor. Somos povo de Deus e cantaremos pra teu louvor por toda a terra.
pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor. Amém. Teu amor é forte, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou perdido, louvo quem tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor me envolve, ele me surpreende, enche de alegria todo o meu ser. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto que me faz viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Teu amor me faz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Teu amor me faz cantar. Teu amor me faz. Teu amor nos faz cantar. Amém. Amém, Jesus. Amém. Esse amor que é forte, Pai, que habita em nós. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus Cristo. Hoje e sempre. Habita as nossas casas, Pai. A nossa família. Em nome de Jesus. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem
sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, inunda o meu coração. Ó Senhor, inunda, Pai. Inunda no Senhor. Não só o nosso coração, mas a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Faz chover em nós, Pai. Nós precisamos de Ti todos os dias, Senhor. Sem Ti somos falhos, fracos, egoístas. Em Ti temos a resposta. Em Ti somos fortes. Em Ti somos amorosos. Nós precisamos de Ti todos os dias, Pai. Cuida de nós, Senhor. Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, Senhor, em Ti temos esperança de dias melhores. Às vezes a gente se incomoda, Pai, de estar em casa, de não poder ver os amigos, abraçar, comemorar. Mas tem tanta gente, Senhor, em cenários tão mais difíceis que os nossos. Tem tanta gente com falta de alimento, de estrutura, de conforto. Ensina-nos, Pai, a sermos mais gratos pelo que temos, inclusive nos momentos mais difíceis. Que a gente consiga ter os olhos de Jesus Cristo. Que a gente consiga ter gratidão, bondade, amor. Que as pessoas, mesmo que às vezes pela internet agora, Pai, ou quando a gente estiver caminhando, seja no quarteirão de casa, seja no mercado, seja no carro, Pai, que a gente aprenda a sorrir para alguém, a olhar com um olhar de misericórdia e demonstrar um gesto de carinho, de amor e de ternura, que as pessoas vejam a Ti em nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-nos. Nós precisamos de Ti. Obrigada porque o Senhor está conosco. Obrigada porque o Senhor não se nega, Pai.
a nos receber. E não importa se a gente busca a Ti na semana, se a gente não busca, o Senhor está sempre ali. Não importa se a nossa vida foi corrida naquele dia e a gente não teve tempo de orar, ou a gente se esqueceu, ou oramos tão rapidinho, ainda o Senhor está ali. Sempre esperando que amanhã o nosso tempo seja um pouco maior para Ti. Sempre esperando que amanhã a nossa vida, o nosso abrir de olhos, o nosso respirar comece através de Ti, com a Tua palavra, com uma oração. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, que oramos e já agradecidos, que cremos que o Senhor fez, faz e ainda fará maravilhas na vida de todos nós. Amém. Amém. Nós vamos ver um vídeo agora, um testemunho gravado, que vai impactar a vida de todo mundo, com certeza. Meus pais, eles se separaram quando eu era bem pequena. Passava muito tempo com meus avós, porque minha mãe trabalhava bastante, né? E daí sou eu e minha irmã é mais velha. E assim, relação com a igreja, eu tive a partir dos 12 anos, né? Que meus tios frequentavam uma igreja, que é a Mormon, né? E a gente, convidando a gente, né? Com minhas primas, a gente foi indo na igreja e acabei me tornando membro. Isso dos 12 anos aos 17 anos. Mas aos 17 anos aconteceu uma coisa bem trágica, né, na minha vida, que meu pai faleceu, né, com 46 anos ele foi assassinado. Então, de uma forma super trágica, a gente não esperava de jeito nenhum, né, e daí eu me distanciei, né, não fui mais para a igreja nenhuma. E aquilo foi muito difícil pra gente, assim. Minha mãe trabalhava na farmácia, ela tinha uma farmácia em São Paulo, né? Sou de São Paulo. E ela era muito assaltada também, então isso sempre parecia que ia atrás da gente, sabe? E lá pro 4º ano da faculdade que eu conheci o Marcos, né? E daí a gente namorou durante uns 7 anos e daí casamos, né? Logo depois do casamento, a gente ficou 1 ano lá em São Paulo. Um pouco antes de 1 ano, minha mãe fechou a farmácia. Naquela pressão sempre de assalto, vamos embora. Eu falei, daqui a pouco a gente que vai ser morta aqui, né? Porque só ficava mulher ali na farmácia, num bairro perigoso. E daí ela acabou fechando a farmácia e vindo para Londrina. Aí ficou só eu e meu marido. E daí eu entrei em depressão, né? Depressão, síndrome do pânico, não conseguia mais sair de casa de jeito nenhum. Não estava conseguindo mais viver, estava desesperada. Daí teve a ideia de a gente vir para Londrina. E depois de 6 meses aqui, eu engravidei. Né? A gente casamos e a gente queria já ter filho. Mas já tinha uma dificuldade de ter filhos. Eu acho que tanta confusão em São Paulo, né? Tanta correria assim, e aqui eu acho que eu fiquei mais tranquila e eu engravidei. Daí o João nasceu. A minha gravidez foi maravilhosa, mas quando o João nasceu, até 3 meses assim, a gente não dormia de jeito nenhum. Né? Eu entrei em depressão novamente, né, no pós-parto, porque eu não descansava de jeito nenhum. E daí a gente descobriu que ele tinha alergia ao leite, né, ele é PLV. E daí fez um tratamento, depois de 10 pediatras que eu fui aqui em Londrina, na 10ª eles descobriram que ele tinha alergia ao leite. Nossa, depois que deu o suplemento, né, que é o Neocate, que é o específico para isso, ele dormia a noite inteira. Colocava o dedo no nariz, assim, tá respirando, né? E daí, tranquilo e tal, se desenvolveu bem. Daí, com 7 meses, ele teve uma doença horrível, né? Se chama síndrome da pele escaldada estafilocócica. E nisso, um pouco antes, né, eu conheci a capela. Eu já vinha na capela, minha irmã, inclusive, vinha para a capela e me trouxe, né, me apresentou à capela. No primeiro momento eu dei uma assustada, assim, né? Bastante luzes e muita música. E na que eu ia era só piano.
né? Então era super diferente, mas ao mesmo tempo chamou muito minha atenção, né? E a gente vinha, mas assim, não éramos ativos, vinha de vez em quando, faltava vários domingos, depois vinha e a gente ia assim. Quando aconteceu essa doença horrível, né, no meu filho, que é uma doença que queima toda a pele da criança, da cabeça aos pés, ele ficou em carne viva mesmo. Daí a minha irmã, eu lembro muito bem que minha irmã falou assim, ela sempre ia visitar a gente, e daí falou assim, você não quer que eu ligue para o pastor Paulo para poder fazer uma oração? Eu falei, com certeza, né? Não tinha muita intimidade, né? E eu pensei que ele nem ia vir. E daí acho que prontamente, né, você aceitou, veio, fiz uma oração linda, se emocionou, né? Porque não foi fácil ver uma criança com 7 meses daquele jeito, né? E eu sei que era uma doença para pelo menos durar de 2 a 3 semanas e durou 9 dias. Ali a gente vê o que é um Deus de milagres, né? E eu lembro que eu cantava sempre, todos os dias eu cantava para ele o louvor, quão grande é o meu Deus. Ainda ia mostrar para todo mundo quão grande é o meu Deus. Depois da sua oração maravilhosa, logo depois, os dias, realmente, ele foi melhorando bastante, né? E eu lembro que eu não podia nem pegar no colo, né? Ele chorava de tanta dor. Que ali foi a marca de realmente que Deus estava me olhando, estava ouvindo minhas orações, porque eu chorava. Entrava no banheiro e chorava. Pedindo. Pra ele, passa pra mim, tira dele. Mas o João, ele foi tão forte. Ele foi mais forte que eu, né? E assim, a força dele passou pra mim. Eu ficava com ele, dormindo, eu não podia pegar, colocar a mão nele, não podia encostar de tanta dor, mas eu dormia perto dele. E graças a Deus, com 9 dias ele melhorou, né? Depois, quando ele fez um ano e 2 meses, ele também melhorou, curou a PLV dele, não tem mais alergia à proteína do leite. Hoje ele come chocolate, se panturra de chocolate e tá bem, né? E eu acho que logo depois disso a gente começou a ser mais ativos na capela, né? Porque a gente sabe que a gente precisa de uma direção, né? A gente acredita em Deus, acredita, mas sem ter alguém ali para falar sobre, né? É muito mais difícil viver, né? Assim. E eu sempre falava para meu marido, eu preciso ir, né? Eu preciso, porque ele falava assim, mas a gente sempre ora, faz oração, mas eu preciso ouvir. E o Paulo, você, Paulo, fala de uma maneira tão fácil de entender, de a gente aplicar, é como se fosse uma palestra todos os dias. Então é fácil, não é aquela coisa maçante, como eu tinha antigamente na igreja. Eu não entendia, eu ia, mas eu não entendia o que eles estavam falando. Eu ia pelos meus amigos, eu ia porque adolescente fica ali e tal. Mas aqui não, a gente tem o prazer de vir. E o melhor, o João adora vir. É o dia da igreja, mamãe, é o dia da igreja. Tem dia que ele tá dormindo um pouquinho mais tarde, assim, eu acordo ele rapidinho. Vamos pra igreja? Vamos. Prontamente, sabe? Então, assim, meu filho, eu quero cuidar do meu filho dentro da igreja. Eu acho que é a melhor coisa para uma criança. A gente fazer com que, ainda mais agora, né? No mundo que a gente está hoje, eu acho que a gente tem que manter e tentar fazer com que eles fiquem dentro, né? Além disso, assim, sentir muito no meu coração que eu devia servir a igreja. Não gosto muito de pressão e aqui não tem isso. Mas teve um dia que você falou, quem quiser servir, né, coloca o nome lá. Eu falei, eu vou pôr meu nome. E dei meu nome para Renata e tal. E daí depois a Jane falou assim, vocês não querem participar do Terra da Criação? O João sempre vai lá e tal. Daí eu nem perguntei, o Marcos estava ali, vamos sim, a gente vai. Daí ele, vamos, né, ele é super companheiro. Meu nome é Marjorie e essa é a minha história até aqui. O testemunho da Marjorie é muito tocante, né? A vida do filhinho dela, do João Marcos, é realmente um milagre. E eles são pessoas muito queridas por nós. E mais uma prova de como Deus age, que é diferente com cada um. Você já sabe que nesse momento, a gente daqui a pouquinho vai deixar aí na sua tela o número da conta da capela, da conta bancária.
E na semana passada o Paulo também lembrou, muito bem lembrado, que nós como comunidade, a gente tem ajudado uma série de famílias. Deus tem nos orientado a abençoar essas pessoas com mantimentos, com provisões básicas, porque essas pessoas estão, nesse momento, com todo tipo de carência que vocês podem imaginar. Então, além desse número que você vai ver daqui a pouco aí na sua tela, eu quero dizer que você pode ajudar como você puder e quiser. Se você quiser ajudar com comida não perecível, com roupa, com brinquedo, com dinheiro, como você se sentir confortável. Eu vou, inclusive, tomar liberdade aqui, não falei com ninguém, mas eu vou deixar nos comentários aqui, eu vou deixar o meu número de WhatsApp. Eu sou líder do Ministério de Anfitriões da igreja e me coloco à disposição para você que não conhece a gente e sentir eventualmente que quer ajudar de alguma forma, pode me procurar, ou qualquer um também dos líderes, se você já conhece alguém daqui, para a gente conversar sobre isso, tá bom? Para saber como você quer ajudar. E então, nesse momento, você vai ver aí o número da conta da capela. Reitero aqui o que eu já disse na última vez em que estive falando sobre isso. Nós precisamos manter esse espaço. Mas, na verdade, o que nós queremos é que você se entregue ao Senhor nessa área da sua vida também. Eu fiz isso anos atrás. Entreguei as minhas finanças para Deus. Continuei trabalhando, fazendo os meus planos, os meus projetos, mas com total consciência de que tudo que eu tenho vem dele. Então eu não sou dona de nada. Ele é. E eu só devolvo para ele, todo mês, uma parte daquilo que tanto ele me dá. E é essa atitude que ele espera da gente. Não é o dinheiro, é a entrega. Então, nesse momento, você tem essa oportunidade, tá? Você pode tirar um print da tela, ou então tirar uma foto. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Qual é a melhor maneira que você tem de melhorar essa área na sua vida? É só você deixar. Deus te abençoe. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva e eficaz. O que é eficaz? Eficaz é algo que tem o poder de atingir um objetivo. É o sucesso na realização de um objetivo. Existe uma campanha muito forte para que eu e você, que a gente não se medique em casa. Então, quando a gente está com algum problema de saúde, alguma dor, alguma coisa assim, então a gente tem que procurar um médico, né, ir no hospital, numa clínica, para que ele possa avaliar a nossa saúde, ver o que nós temos, e aí ele vai prescrever um remédio, para que esse remédio seja realmente eficaz naquilo que nós estamos sentindo. Então, quando a gente pega um remédio qualquer lá, a gente acha que a gente está com alguma coisa, toma um remédio, às vezes você pode acertar, o remédio pode realmente ser eficaz, combater aquela enfermidade ou aquela dor, mas às vezes você toma um remédio, complica de um outro lado. Ou às vezes você toma um remédio e não acontece nada. Você só colocou aí uma substância química, uma droga para dentro do seu corpo, e aí você tem que tomar um outro remédio. E a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. Uma outra forma de a gente entender a eficácia é quando você lê uma palavra, você está com algum problema, então você, talvez numa rotina diária, ou alguém te recomendou algum texto, algum versículo, então você lê aquilo, talvez simples palavras, 2, 3, 4 linhas, e aquilo faz sentido para você. Aquilo parece que aquela palavra ela salta daquele livro, e ela realmente faz uma mudança em você. Isso é ser eficaz. Então a Bíblia, eu não sei se ela tem um objetivo ou se ela tem mais objetivos no nosso contexto humano, mas independente disso, ela nos garante que ela é eficaz.
e ela faz realmente diferença na nossa vida. O propósito com que a Bíblia foi escrita, ela cumpre na minha vida e na sua vida. Isso é muito legal, mas também fala que ela é viva. Uma forma da gente entender o que significa a palavra é viva. Se você lê ela hoje, é como se ela fosse um jornal. Então você vê notícias do que já aconteceu, você vê notícias do que está acontecendo, e você também vê notícias daquilo que vai acontecer. Olha só, hein? De quebra tem coisas que ainda vão acontecer, que os jornais, as revistas de hoje não falam, mas a Bíblia fala. E isso faz com que ela seja viva. Uma outra forma de você entender, às vezes você está passando por uma situação difícil, num momento qualquer da tua vida, você recorre à Bíblia, para você então ter dela algum alimento, alguma coisa, então você vai lá ler. Cara, é aquilo ali, ela invade você. Aquilo ali, ela responde a algumas perguntas que você tem, ela atende os seus anseios. Aquela palavra, ela entra como um remédio, ela abre os seus olhos, o seu ouvido, ela aumenta o seu horizonte, ela te dá um destino. E você percebe que ela é viva. Mas de repente passou 5 anos, você está no outro contexto da sua vida, você está passando por uma dificuldade, nada a ver com o primeiro exemplo, aí você vai lá e lê o mesmo texto, o mesmo versículo, e aquilo lá fala com você de uma forma que ela atende os seus anseios, ela responde as suas dúvidas, aquilo que você precisa ouvir, ela abre os seus olhos e de alguma forma ela te abençoa, e aquilo lá te dá destino, e abre os seus olhos para você tomar algumas decisões. Você percebe que às vezes a gente está falando do mesmo texto, o mesmo versículo, em uma situação totalmente diferente da outra, e aquela palavra entra em você e faz toda a diferença e te abençoa. Ela é viva, e você precisa acreditar nisso. Mas por que eu estou falando isso? Porque o texto, a história que nós vamos contar hoje, ela é tão conhecida. Eu já usei aqui na igreja tantas vezes esse texto, eu já fiz casamento baseado nesse texto, o pastor Paulo também já pregou sobre esse texto, e hoje a gente vai ler e ver como ele pode ser aplicado de uma forma muito interessante no nosso contexto, na crise que eu e você, que todo o planeta está vivendo. Então, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 ao 41. Só para você entender o contexto, Jesus ele estava pregando e ministrando a palavra, e Jesus era top da galáxia, né? O jeito que ele falava, por isso que multidões o seguiam, porque ele contava história, então ele pensava uma coisa aqui, ali, aplicava na vida, no cotidiano das pessoas, isso facilitava o entendimento, e aquilo fazia sentido para essas pessoas, e você vai ver na sua Bíblia que as pessoas elas se espremiam, elas se acotovelavam para ficar mais perto de Jesus, para ouvir dele, de tão gostoso que era ouvir Jesus falando. Então ele estava caminhando, aquela multidão seguindo. Aí ele chega de repente para os seus discípulos e fala assim: vem comigo, vamos entrar num barco e a gente vai atravessar o mar e a gente vai lá para o outro lado. Os discípulos falaram assim: beleza, então fechou, partiu, vamos entrar então no barco. E eles entraram e eles começaram uma viagem tranquila, uma viagem calma, o mar tranquilinho, sereno. Tanto é que Jesus ele foi na popa do barco e ele dormiu tranquilamente. E eles seguiram viagem. Então eles foram vendo a terra onde eles estavam ficando para trás, as pessoas dando tchau, eles se despedindo. Aquela viagem tranquila que a pessoa que está lá sempre no navio, em alto mar, ele sempre deseja, né? Aquela viagem tranquila, eles estavam lá de boa. De repente bateu uma brisa, nada preocupante, o mar deu uma agitadinha. Então eles viram assim no horizonte, aquela nuvem ainda cinza, mais pequena, nada para se preocupar. Vamos tocar o barco, vamos seguir rumo ao nosso destino. Eles tinham um plano, eles tinham um destino, estavam indo. Mas aí essa brisa começou a aumentar, o vento começou a soprar, as ondas começaram a se levantar, o mar ficou agitado, aquela nuvem que era cinza, agora ela está mais escura, está mais volumosa, e isso já começou a trazer um pouco de preocupação. E aí esse vento continuou aumentando,
continuou aumentando. Então o mar começou a ficar mais bravo, começou a investir contra aquele barco. E aquilo que era cinza agora se tornou uma noite escura, nuvens escuras, e aquela tempestade chegou. E aquele barco começou a sofrer as consequências dessa tempestade. Então toda aquela força das ondas do mar batendo contra aquele barco, e aquele vento soprando. Ali eram homens, pessoas até experientes, mas eu tenho certeza, não está claro no texto, mas eu entendo que naquele momento eles não ficaram assim de braço cruzado, esperando ver o que vai acontecer. Com certeza não. Então eles ficaram ali, usaram tudo que eles podiam usar. Então, provavelmente tirando a água que estava entrando dentro do barco para que não se afundasse. Talvez separando as pessoas que estavam no barco para dar mais equilíbrio, mais sustentação para aquele barco continuar ali na superfície do mar para não afundar. Não sei se é isso, eu não sou poupai, não sou marinheiro, não sei como é que é. Às vezes não tem nada de dividir, às vezes as pessoas têm que ficar no meio, eu não sei. Mas com certeza eles fizeram algumas coisas para manter aquele quadro sob controle, para aquele barco não afundar. Até que eles chegaram e acordaram Jesus. Falaram assim: Jesus, você não se importa se a gente morrer? Olha a tempestade, olha o perigo que nós estamos sofrendo, a gente vai afundar, a gente vai morrer, Jesus. Pausa aí. Agora vamos pegar essa história e vamos fazer um paralelo na minha história, na sua história, naquilo que nós estamos vivendo hoje. Estamos nós no dia 31 de dezembro de 2019, né? Aquele Réveillon, tudo tranquilo, né? A gente com aquela roupinha nova que a gente ganhou no Natal, amigo secreto, aquele suspensório bacana, né? Todo pimpão, todo bonitão, e se despedindo de 2019, entrando para 2020. Aí começou janeiro, então o mar tranquilo. A gente começou então a olhar 2019 ficando para trás, dando tchauzinho, tchau sua mocreia. Então muita gente querendo que 2019 fosse embora, porque afinal de contas nós tínhamos um ano novinho em folha, cheio de planos, cheio de objetivos. Então pessoas que já estavam viajando e voltando de viagem, pessoas que estavam planejando a sua viagem, pessoas que estavam em plena viagem e olhando todo aquele ano cheio de oportunidades para a gente viver um ano sensacional, excepcional. E a gente foi indo, tudo tranquilo. Aí entra fevereiro. Aí a gente, no início de fevereiro, a gente ouve rumores que existe um vírus, que aquele vírus, então, ele era altamente contagioso, que estava matando dezenas e centenas de pessoas lá na China. Mas é lá na China. Na verdade, não é lá na China, é lá na China. Está muito longe. Não, está tranquilo, não tem com que se preocupar. Até se chegar aqui, até chegar, a gente já está em outro estágio, em outro patamar, já tem vacina, está tudo certo, vamos embora. Afinal de contas é fevereiro, e em fevereiro tem carnaval. Eu sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza, mas que beleza. Então vamos tocar o barco, vamos seguir viagem. Dia 26 de fevereiro, aí a primeira pessoa oficialmente contaminada no Brasil. Opa! Uma brisa, coisinha leve, nada para se preocupar. Eu fico pensando, estava pensando essa semana, eu não sei se você está tendo oportunidade de conversar com as pessoas. Parece que cada um está vivendo um dilema diferente. Aí essa semana eu estava pensando naquelas pessoas que marcaram o casamento para essa época. Não é uma regra, mas a maioria das pessoas, elas marcam o casamento pelo menos com um ano de antecedência. Por quê? Tem que marcar igreja, o salão de festas, buffet, músicos, convite. Então é uma série, salão de beleza, então é uma série de prestadores de serviço que você tem que agendar. E as pessoas têm que estar disponíveis para te atender. Só que quando você marca com essas pessoas, você tem que dar um sinal, você tem que dar uma entrada, para eles então garantir aquela data para você, e aí você vai pagando no recorrer do tempo. Eu não sei se você conhece alguém que marcou um casamento e ia se casar agora nesse período do ano. E as pessoas têm que desmarcar um casamento, que estão sonhando há tempo, principalmente as mulheres, né, que sonham com esse dia. E agora está tendo que desmarcar um casamento, já é frustrante por si só.
Mas imagina quando tudo voltar ao normal e a pessoa vai ter que remarcar uma data. Aí ela tem que escolher a data e essa data tem que bater com todo mundo. Às vezes você escolhe a igreja, escolhe o salão, aí você vai marcar com o músico, os músicos não podem. Não, essa data eu já tenho. Mas ela não pode mudar os músicos porque ela já pagou boa parte, ou talvez tudo. Então não pode simplesmente trocar. Olha a confusão que isso vai dar. Planos que a gente faz, que todos nós fizemos, e a gente vai vendo a coisa sendo frustrada e alguns planos caindo por água abaixo. Mas beleza, 26 de fevereiro, primeiro caso, uma brisa, vamos embora. Aí, 17 de março, aí a primeira pessoa que morre no Brasil por conta desse vírus. Talvez ainda não é nada demais, talvez essa brisa virou um ventinho mais forte, as águas começaram então a se agitar um pouco, mas vamos que vamos. Mas de repente, o vento ele dobrou de força, triplicou a força, as ondas começaram a se agitar, as ondas começaram a se fortalecer e começaram a investir duro sobre a nossa embarcação, sobre a nossa família. Aquele céu que ora era azulzinho, depois ele ficou apenas acinzentado e agora ele está escuro. E nosso barco está sofrendo todas as consequências de uma tempestade. E tudo está se voltando contra nós. E o nosso barco está lá, e a gente está fazendo de tudo para mantê-lo ali flutuando, para não afundar. E nós temos que fazer isso com todas as nossas forças. E essa tempestade, essas ondas, está trazendo medo, está trazendo depressão, está trazendo angústia, está trazendo desemprego, a crise financeira, pessoas perdendo empresa, perdendo empregos, perdendo a saúde física, emocional, espiritual. O divórcio está cada vez maior. Tem pesquisas que dizem de que cada 3 casais, 1 estão se divorciando. Fora o problema de violência doméstica, são as ondas investindo contra a minha e a sua família, contra o meu barco, contra o seu barco. E a gente não pode permitir isso, porque essa mesma palavra, que ela é viva e eficaz, ela diz que eu e você, que nós somos a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós temos que usar todas as nossas forças, todas as nossas ferramentas, para a gente não deixar o nosso navio afundar. Como esse culto, nós infelizmente ainda com a igreja com a porta fechada, muitas pessoas aí nos lares, no sofá de casa, eu entendo que nós temos criança, adolescente, jovens, casais recém-casados, casais com mais experiência, mais adultos, pessoas com mais idade, então nós temos aí várias pessoas. E eu quero fazer uma pergunta para você. Aliás, eu quero que você faça a pergunta para você, que é uma pergunta que dá o título dessa mensagem. O que eu posso fazer? Essa crise toda não é um privilégio seu. Essas ondas não estão batendo só no seu barco, na sua embarcação. Não é só a sua família que está sofrendo, todos nós. E nós precisamos combater isso, continuar em pé. E a pergunta que você, independente da sua idade, se você já tem entendimento, já está conseguindo captar o que nós estamos falando aqui, você precisa honestamente olhar para você e se perguntar, o que eu posso fazer? Eu não quero que o meu barco, que tem toda a minha família junto, ele se afunde. Eu não quero que o meu casamento entre em crise. Eu não quero me divorciar. Eu não quero ter uma crise de relacionamento com os meus filhos. Eu não quero que a minha empresa feche as portas. Eu não quero, como funcionário, ser mandado embora. E aí você tem que honestamente perguntar para você, o que você pode fazer? E eu listei algumas coisas, do que são coisas simples, mas talvez coisas que vai te ajudar a você pensar naquilo que você pode fazer. Talvez, no convívio da sua casa, você ser mais tolerante, ter mais paciência, pensar um pouco mais antes de falar, sorrir mais, sorrir cura, sorrir mais, reclamar menos, elogiar mais, ajudar na organização da casa, colocar a comida e a água do cachorro,
lavar louça, aguar as plantas, não bater a porta, diminuir o som, promover momentos descontraídos, como assistir série junto com todo mundo, porque tem série de várias faixas etárias, mas uma série que todo mundo possa assistir, jogar dominó, jogar dama, jogar uno, jogar stop. Aliás, eu quero desafiar todo mundo aí, viu, a jogar o stop comigo, porque eu não perco para ninguém não. No stop eu sou top, no para o ímpar então eu sou bom demais, faz 3 anos já que eu não perco. Então, essas coisas que você deve promover na sua casa para que o ambiente fique mais leve, mais legal, mais descontraído. Talvez você faça aquilo que eu faço. Eu acordo cedo toda manhã, almoço. Não, brincando, eu não acordo cedo e almoço. Eu acordo cedo de verdade. Eu vou até o banheiro, então eu vou lá, lavo o meu rosto. Eu escovo bem os meus dentes. Aí eu dou um tapinha no cabelo, passo um gelzinho e tal, né? Dou aquela embelezada naquilo que dá. Então, ponho uma roupa. O meu trabalho eu consigo fazer dentro de casa. Então, eu estou desde março trabalhando home office. Eu, sócios, empregados estão trabalhando dentro de casa. Mas não é porque eu estou dentro de casa, eu não coloco uma roupa de sair. Mas também eu não coloco lá a camiseta do Brizola, do Enéas, né? Então, você coloca uma roupa legal. Você vai ficar dentro de casa, junto com o teu marido, com a tua esposa, com os seus filhos, enfim. Né? Você que está solteiro também, você tem que dar uma caprichada, porque você vai tirar umas fotos, fazer umas lives, você tem que estar bem. Então, você dá aquela embelezada, para você mesmo ficar dentro de casa. Eu sei, agora cá entre nós aqui, eu sei que tem muita gente que olha no reflexo do espelho e vê que não dá para fazer muita coisa. Né? Eu tenho amigos aqui na igreja que eu sei que não... Você pode fazer o que for, que não consegue, né, por causa de uma deficiência estética. Né? A pessoa é meio fraca de feição, então não tem muito o que fazer. Eu sei disso. E você sabe que eu estou falando com você, né? Então, o que você faz? Você vai lá e coloca a máscara. Aproveita essa onda da máscara, irmão. Coloca a máscara. Né? Uma máscara lá que, de repente, deixa só os olhos para fora, assim, ó. E você sai todo bonitão e vai conviver com a tua família. Aí de repente, nossa amor, mas você está usando máscara dentro de casa? É só para prevenir, né? Esse vírus aí está muito sapeca, então eu estou só me prevenindo. E aí você põe aquela máscara e pelo menos você mantém ali uma postura legal. É importante, principalmente para os casados, de estarem bem também. Então, são coisas simples, mas que você deve perguntar para você: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Qual é o meu papel? E olha só que eu não estou falando para você olhar para a pessoa do seu lado, ou mandar uma mensaginha para alguém perguntando o que ela deve fazer. Você não tem que pensar na pessoa e falar assim, o que ela deve fazer? Mas a pergunta é você, o que eu devo fazer? Para que a gente possa vencer, para que minha família não possa sucumbir, para que as coisas não possam piorar dentro de casa. A tempestade ainda está rolando, as ondas ainda estão bravas demais, e nós precisamos então tomar conta da nossa casa. Não desmerecendo tudo que a gente está vivendo, nem minimizando, mas tem coisas boas que estão acontecendo também, muito boas. Mas voltando lá para Marcos, no capítulo 4, quando eles acordaram Jesus então acordou, e ele deu uma ordem para essa tempestade. E ele falou assim, silêncio, quieto. Bastou Jesus falar que o vento cessou, o mar se aquietou, aquela nuvem escura foi saindo e tudo voltou ao normal, com uma ordem que Jesus deu. E ainda eles falaram, quem é esse homem? Que poder é esse que com uma palavra o vento, o mar se aquieta, obedecem a ele? Nós também devemos fazer isso, é clamar a ele, é chamar, a gente tem o nosso papel da gente fazer algo diferente em casa e cooperar de todas as formas, mas também nós devemos procurar o mestre. Na passagem bíblica ele estava dormindo, ele era um homem, ele precisava descansar, precisava dormir, precisava comer, mas hoje ele não tem mais o corpo humano, e ele nos garante que ele está conosco todos os dias, e nós precisamos recorrer a ele, e pedir para ele a direção, a força, a esperança, a fé, o discernimento,
de qual é o nosso papel nessa sociedade, qual é o nosso papel na nossa casa nesse tempo de crise. Muitas coisas estão acontecendo de ruins, mas tem coisas boas acontecendo também. Vou numerar uns aqui. Primeiro, fortalecimento ou a melhora do sistema público de saúde. Talvez isso não estão acontecendo em todos os lugares, mas a gente vê que existe um investimento no sistema público. Percepção de que parte do trabalho e reuniões podem ser feitas online, reduzindo poluição e deslocamento desnecessário. A simplificação de processos e rotinas no trabalho. Maior cuidado e atenção com os idosos, mais tempo de convívio com a família, crianças e adolescentes participando das tarefas domésticas, valorização do trabalho doméstico, valorização dos professores e profissionais de saúde. Se a Bíblia fosse uma lei dos homens, a gente podia colocar aquele adendo, fazer aquela emenda de falar que professor tinha que ir para o céu direto, sem fazer curva. Porque classe abençoada, e a gente está entendendo qual que é a missão do professor, o papel importante que eles têm de conseguir lidar com adolescentes, com crianças, com jovens, ensinando. Então, parabéns para os professores e também para os profissionais de saúde. Percepção de que vivíamos em uma correria insana e sem muito sentido. Desenvolvimento de novas habilidades como plantar, desenhar, cozinhar, mais tempo para se informar, ler e estudar, consumo consciente com a percepção de que os bens materiais não são tão necessários e que podemos viver muito bem com muito menos. A exposição da fragilidade humana. O mundo parou por conta de um microscópico vírus. Um exercício para entender que precisamos uns dos outros para viver bem. Se a gente estivesse aqui agora num culto normal, talvez eu pediria para você ficar em pé e abraçar a pessoa ao seu lado e falar assim para ela assim, eu preciso de você. Tem uma música antiga que diz, eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Isso nos trouxe uma clareza que nós precisamos uns dos outros. Quando a Bíblia diz que a gente deve suportar uns aos outros, e na questão é de dar suporte, de você emprestar o ombro, emprestar o braço, de você emprestar o seu tempo, as suas palavras, o seu amor, é isso. Nós dependemos uns dos outros. Se você não se cuidar, você me prejudica. Se eu não me cuidar, eu te prejudico. Se eu não respeitar as leis de trânsito, eu posso acontecer um desastre com a sua vida e não com a minha. Tantas coisas que nós temos que fazer para cuidar uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Tem uma história que é bem conhecida, e eu entendo que a maioria de vocês conhece, que é daquele monge, o monge e o seu discípulo. E eles estavam caminhando em direção a um mosteiro, então eles subiam montanha, desciam montanhas, e caminhando, então eles viram que o sol já estava se pondo, a noite estava começando a bater as portas, o monge falou assim, a gente precisa de um lugar para repousar, para a gente passar a noite. Então, lá longe eles viram uma casa humilde, pequena, então ele decidiu, vamos lá naquela casa, vamos buscar abrigo lá. Então foi ele e o discípulo chegaram naquela casa, uma casa pequena, uma casa humilde, bateu palma, e aí a pessoa lá, o homem, o líder daquela casa, então abriu a porta, recebeu o monge, o discípulo muito bem, então eles falaram que estavam numa caminhada, eles tinham um destino e precisavam de um lugar para dormir. Ele falou assim, a gente é muito simples aqui, mas eu tenho um quarto lá, não tem cama, não tem colchão, tem umas palhas no chão, mas se vocês quiserem, vocês podem ficar lá. O monge ficou feliz, satisfeito, porque não precisava mais do que aquilo mesmo. Dormiram lá com segurança, né, sendo protegidos talvez do frio, do vento, de animais, enfim. Passaram a noite lá. Aí acordaram e pela manhã tinha lá um copinho de leite, um pedacinho de queijo, e eles comeram. E o homem estava meio sem graça, falou assim, desculpa, a gente só tem isso para oferecer para vocês. Ele falou assim, não tem problema, a gente já dormiu aqui, já está ótimo, agora estamos tomando um leitinho aqui. E o monge perguntou, mas escuta, de onde vem a sobrevivência de vocês? Então o homem respondeu, falou assim, a gente tem até um pasto razoável, e a gente tem uma vaca. E essa vaca ela até se alimenta relativamente bem e ela também produz leite. Então nesse leite a gente pega um pouco para nós e a gente vende o resto do leite, a gente faz um queijo, então a gente vende o queijo nos vilarejos e com isso a gente vai levantando nosso sustento.
Beleza, o monge, ok, legal, parabéns, e saiu. Caminhando metros depois, então ele falou assim para o discípulo, falou assim, olha a vaca lá, vai lá, atrai a vaca para um precipício e empurra ela do precipício. Aí o discípulo falou assim, mas como assim, está zoando, né? Eu falei assim, não, vai lá, empurra a vaca no precipício. Mas o senhor não viu que é o único sustento dessa casa? Eles já vivem de uma simplicidade, aí numa escassez, agora vai matar a vaca? O monge não discutiu, falou assim, vai lá, atrai a vaca e joga no precipício. Beleza, o discípulo foi lá, fez, atraiu a vaca, jogou no precipício e eles foram embora. Foram no mosteiro, ficaram lá 3 anos, então eles foram voltar para a cidade de onde eles vinham. Então o monge falou assim, vamos passar naquela mesma casa. Então eles foram caminhando, avistou o lugar e viu que era uma bela de uma casa, não era mais uma casa simplesinha, pequenininha, humilde. Então eles foram, então aquelas carroças da hora, nervosas assim na garagem, e tudo muito bonito, tudo muito bem feito. Então ele foi lá, bateu palma, aquele senhor de novo, mesma pessoa, atendeu, convidou eles para entrar, e aí já não tinha mais um leitinho, um queijinho, mas já tinha um banquete lá para eles comerem. Aí ofereceu um quarto bacana, com cama, e eles dormiram no aconchego, num lugar bonito, e aí acordou de manhã, tudo bonitinho, fruta e pão e queijo e tudo mais. Aí o monge não resistiu, perguntou, escuta, mas o que aconteceu? A gente 3 anos atrás, a gente passou aqui, vocês estavam numa simplicidade, num aperto, e agora eu estou vendo que tudo melhorou, o tamanho dessa casa, olha o que vocês têm. E aí então esse senhor falou assim, aconteceu uma catástrofe aí, 3 anos atrás, coincidentemente quando vocês vieram aqui, a vaca sumiu, e a gente foi procurar a vaca, e a gente encontrou a vaca caída num precipício e morreu. Então a gente ficou desesperado, falei, caramba, nossa única fonte de sustento, o que a gente vai fazer? E aí, como eles tinham um belo de um passo, assim, então a gente começou a plantar hortaliças e frutas, e isso começou a render, e a gente começou a vender, e isso foi crescendo, e aí a terra produzindo bastante, a gente foi economizando, compramos mais terra, e aí a coisa está virando, e a gente está vendendo, já está se sustentando, e a gente está comprando, e tudo aconteceu, porque aquela vaquinha, ela morreu. Moral da história, talvez o que está acontecendo conosco nesse momento, talvez Deus esteja chacoalhando não só a minha vida, a sua vida, mas todo o planeta. Será que não está na hora da gente se reinventar? Será que não está na hora da gente fazer as coisas de uma forma diferente? Será que eu e você não estávamos precisando passar por isso tudo, para a gente existir e coexistir de uma forma diferente? Talvez Deus esteja gritando para mim, fala assim, Marcelo, eu preciso que você mude o seu modo de pensar, o seu modo de fazer as coisas, de tratar pessoas. Talvez Deus esteja falando para mim assim, Marcelo, eu preciso que você se torne um melhor marido. Você precisa ser o melhor pai, seus filhos estão crescendo, você precisa tratar os seus negócios de uma forma diferente, você precisa me servir de uma forma diferente. Talvez eu e você, a gente não precisa investir mais tempo em oração, ou na leitura da Bíblia. Eu não sei que estágio que você está, talvez você precise investir mais tempo, mas será que talvez não seja o tempo, mas seja a forma? Será que a gente precisa começar a falar para Deus aquilo que nós nunca falamos? Será que a gente não precisa declarar para Ele aquilo que nós nunca declaramos? Será que nós precisamos entregar para Ele aquilo que nós nunca entregamos? Talvez a gente precisa pensar de forma diferente, viver, se reinventar. Talvez a nossa vaquinha esteja morta já. Talvez ela já esteja indo no caminho de um precipício. Talvez ainda muita coisa vai mudar ainda na nossa vida. Aparentemente, às vezes, para pior. Mas talvez é Deus chamando a minha e a sua atenção. Parando o universo todo. Para pedir para a gente mudar de vida. Não ser mais a mesma pessoa. A gente fala em quase todos os cultos aqui que essa igreja tem uma missão, que é levar as pessoas a um relacionamento
crescente com Jesus Cristo. Há quanto tempo eu e você, que a gente está parado e a gente não cresce mais? Que estamos estagnados na nossa vida cristã. A gente às vezes olha pessoas que ainda não conhecem a Cristo, pessoas que estão vivendo no submundo, sofrendo, e a gente olha só como números, como pessoas. E o Espírito Santo que está dentro da gente, às vezes está falando assim, ei, isso é uma vida. Tudo que nós fizemos foi para salvar essa vida. E está nas suas mãos a responsabilidade de levar o Evangelho, a salvação para aquela vida. Mas a gente está tranquilo. A gente está envolvido com nossas atividades. E não estamos percebendo o que está acontecendo à nossa volta. Para fazer um link naquilo que eu falei no início, que a palavra é viva, e que parece que a gente lê a Bíblia como se fosse um jornal, uma revista do dia. Eu quero ler um texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 13 a 14. Essa é uma versão da Bíblia, a Mensagem. Diz assim: mas, se eu fizer cessar a chuva do céu, mandar gafanhotos devorarem suas lavouras, ou enviar uma praga contra o meu povo, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, reagir com humildade, orar e buscar a minha presença, e abandonar os seus maus caminhos, estarei pronto para atendê-los. Do céu ouvirei e perdoarei os seus pecados, e restaurarei o bem dessa terra. Se você é uma pessoa que você entende, que você já conheceu a Cristo, que você é salva, que você reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, talvez isso é um chacoalhão para você se despertar, se aproximar mais dEle, gastar menos tempo, muitas vezes, com outras coisas, e priorizar aquilo que é eterno. Ou talvez você está ouvindo essa mensagem, mas você não teve esse encontro com Cristo ainda. Talvez tudo que você esteja passando é Deus chamando a atenção para você olhar para Ele e para você entregar a sua vida a Ele e falar assim: eu desisto da forma que eu estou agindo, os caminhos que eu estou percorrendo não está dando certo. Senhor, faça a tua vontade em mim. Palavras simples como essa pode mudar o rumo da tua vida. O mundo precisa de salvação. O mundo precisa de mudança. E nós temos uma excelente oportunidade da gente mudar, da gente chegar do outro lado do rio. No momento que Jesus fala assim, chega, parou. A crise vai acabar. O tempo vai se abrir. O vento vai parar. O mar vai se acalmar. E o que Ele quer é que a gente saia dessa tempestade melhor do que quando nós entramos. Que a nossa família esteja mais fortalecida do que quando nós entramos nessa crise. E que você possa investir em você mesmo, se tornando uma pessoa melhor. Que Deus possa te alcançar onde você está e que essa palavra possa produzir vida em você. Deus querido, nós queremos te agradecer, e a tua palavra nos ensina que em tudo nós devemos agradecer. E por mais difícil que seja, nós queremos agradecer por tudo aquilo que nós estamos enfrentando. E entendendo que isso é passageiro e que isso vem para lapidar a nossa fé, o nosso caráter, e que a gente possa sair dessa crise, dessa tempestade ainda melhores, com Jesus brilhando nos nossos olhos, a gente entendendo que muita coisa a gente tinha que passar para se tornar cidadãos melhores, e que o Senhor possa falar particularmente com o coração de cada um que está ouvindo nesse momento, ou que vai ouvir depois essa palavra. Nos abençoe e tenha misericórdia do teu povo, e nós clamamos a Ti, para que o Senhor possa intervir na nossa vida, e perdoar os nossos pecados, e sarar a nossa terra. Em nome de Jesus, amém.
Reinas nesta cidade, reina sobre o teu povo. Tu és Rei das nações, tu és a nossa esperança, és a luz que nos guia, és a paz que conforta, tu és. Não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como nosso Deus. Pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui sim. Reinas nesta cidade, reina sobre o teu povo. Tu és Rei das nações, tu és a nossa esperança, és a luz que nos guia, és a paz que conforta, tu és. Não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como nosso Deus. Pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui sim. Não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como nosso Deus. Pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Amém. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui sim, aqui Não há. Não há ninguém como o nosso Deus. Uma abençoada semana para vocês.
na presença dele sempre. Amém. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser.